Olá pessoal, mais uma vez com vocês. Desejo a todos que estejam bem. Vamos para mais uma aula de Excel? Neste vídeo vou montar um pequeno formulário que será preenchido automaticamente a partir da matrícula do funcionário. Este formulário será para conceder um empréstimo, mas para que tenha direito ele deve ter no mínimo 1 ano de casa. Estagiário não tem direito a empréstimo. Mas antes de ir para o formulário, preencherei a guia dados com o salário conforme a função exercida. Usarei para isso a função PROC-V. Pessoal, então aqui eu tenho a pasta do Excel com 3 planilhas, a guia formulário, onde vão ser preenchidos os dados automaticamente, a guia dados, que é um pequeno banco de dados onde tem todos os dados dos funcionários, e eu tenho que trazer para cá o salário a partir da guia funções e salários. E para isso eu vou usar então a função PROC-V. Então lá, igual PROC-V. O valor procurado é a função, ponto e vírgula. A matriz tabela está na guia funções e salários. Aqui eu vou apertar a tecla F4 para deixar com valor absoluto para que eu possa arrastar pela alça de preenchimento. Ponto e vírgula. A coluna é a 2. Pois eu tenho duas colunas nessa tabela, a coluna 1 e a coluna 2, ponto e vírgula 0. Se você ainda não dominou a função PROC-V, vai até o canal, lá tem vários vídeos que ensinam desde o início a utilizar essa função. Fecho parênteses e dou um Enter. Então está aqui, eu só arrasto agora pela alça de preenchimento e ele então traz para as outras células. Não está formatado com valor de monetário, eu vou selecionar aqui as células e vou clicar em moeda. Pronto, já está preenchido então com valor monetário. Vamos conferir se está certo. Enfermeira 3.980. Vamos ver? Enfermeira 3.980. Tudo certinho, então. A nossa tabela já está então com os salários. Voltando aqui então na guia formulário. Se você está gostando do vídeo, se ele está sendo relevante para você, deixe o seu curtir, se inscreva no canal, isso é muito importante para nós. Agradeço muito a força de vocês. Para que fique mais automática e evite inserção de informações erradas, vou fazer uma validação de dados na célula C2. Vou inserir uma lista com as matrículas dos funcionários. Então olha lá, clico na célula C2, vou na guia dados, no grupo ferramentas de dados eu vou em validação de dados. Então aqui eu vou escolher então lista. Na fonte eu vou clicar para recolher a caixa de diálogo e vou lá na guia dados e vou selecionar então as matrículas. Ok, e está inserido então as matrículas. Se eu clicar aqui então já traz para mim as matrículas conforme a lista. Bom, feito isso, vou começar a entrar com a função no formulário. Para que fique mais ágil, vou nomear a tabela dados dos funcionários. Então eu venho na guia dados, seleciono aqui toda a tabelinha e vou colocar o nome de dados mesmo. Então eu venho na caixa de nomes e vou colocar o nome dados. É só dar um Enter então. Seleciono, digito o nome e dou um Enter e está aqui então inserido a planilha com o nome dados. Eu tenho vídeos no canal que explicam bem como você deve fazer para nomear intervalos. Volto então na guia formulário. Nas células C3, C4, C5 e C6 eu vou inserir a função PROC-V para que traga os dados relativos ao solicitado. Então olha lá, igual PROC-V. Qual é o valor procurado? O valor procurado é a matrícula. Ponto e vírgula. A minha matriz tabela é a matriz que nós demos o nome de dados. Então, dados, ele já traz para mim aqui ó, uma lista, eu só vou dar o tab, ponto e vírgula. Qual é o número de coluna? É a coluna número 2. Eu coloquei bem na ordem para que não tenha problema. Então, é 2. Porque a primeira é a matrícula. Ponto e vírgula e 0, porque eu quero uma correspondência exata. Fecho o parênteses e dou um Enter. Então está aqui, Guilherme Fontes, vamos ver, ó, código 40503, Guilherme Fontes, vamos ver se está certo, ó. Então 40503, Guilherme Fontes, bem certinho. Então vamos agora para a função, então igual, PROC-V.
valor procurado é a matrícula, ponto e vírgula, dados, que é nosso intervalo, ponto e vírgula, o número índice agora é o número 3, ponto e vírgula, correspondência que era exato, 0, fecha o parênteses, então, tá ali. Então, o Guilherme é um enfermeiro. Vamos ver a data de admissão dele? Igual, PROC V, o valor procurado é a matrícula, ponto e vírgula, matriz tabela é dados, ponto e vírgula, o número índice agora é o coluna 4, ponto e vírgula, eu quero a correspondência exata, é 0, fecha o parênteses e dou um enter, então, tá ali. Então, a matrícula 40503 corresponde ao Guilherme Fontes, que é enfermeiro e entrou no hospital na data de 14 de dezembro de 2019. Vamos ver o salário dele, então, por fim? Igual a PROC V, a matrícula, ponto e vírgula, dados, que é o nome da nossa tabela, ponto e vírgula, é a coluna número 5, ponto e vírgula, 0, fecha o parênteses e dou um enter. Então, o salário do Guilherme é 3.980. Muito bem. Agora, o que eu tenho que fazer? Na célula C7, eu vou utilizar a função C com a função hoje alinhada, que aqui tem que trazer ou não ou sim, para que eu possa depois fazer se ele vai receber algum empréstimo ou não. Então, vamos usar aqui a função C. Então, olha lá, igual a C, teste lógico, né, que eu vou entrar agora, é C4, porque ele não pode ser estagiário. Se ele for estagiário, é não. Então, essa é a primeira condição, né? Ele não pode ser estagiário. Então, C4 for igual a estagiário, então abro aspas, porque é um string de texto, então estagiário. Ficou feio porque ficou tudo em maiúsculo, eu vou arrumar aqui, eu não gosto. Gosto tudo bem certinho, então estagiário, ponto e vírgula. Bom, se C4 for igual a estagiário, então não recebe empréstimo, então a palavra é não. Ponto e vírgula. Então, agora vou começar um novo teste lógico, então. C. Agora eu vou alinhar uma outra função hoje. Então, hoje, a função hoje não tem argumento, então eu fecho o parêntese. Bom, se hoje aqui eu vou fazer uma equação, eu até vou colocar mais um parêntese aqui, para que fique melhor. Então, se hoje menos C5, ou seja, hoje, a função hoje sempre vai trazer a data atual, não importa quando você abra, sempre vai ser a data atual. Então, se hoje, a data de hoje, menos a data de admissão dele, 14 de dezembro de 2019, fecha o parênteses. Se esse resultado for menor que 365, ou seja, um ano, então, não, ele não tem direito a empréstimo. Ponto e vírgula. Então, a função hoje vai trazer a data atual, essa data atual vai diminuir na data que ele teve admissão no hospital, e se esse resultado for menor que 365, é menos que um ano. Se for menos que um ano, é não. Se caso for mais de um ano, então, só nos sobra sim. Fecho o parênteses e fecho mais um parênteses, pois eu abri dois parênteses. Dou um enter e está ali então o resultado. Neste caso é sim, porque ele tem mais de um ano de empresa. Se eu trocar aqui para, vamos pegar aqui 40.500 e vamos ver qual é o estagiário. Vamos ver o estagiário, é 40.501. Então vamos ver, ó. Vou trocar para 40.501. Que é um estagiário, ele tem que dizer que não, ó, não. Vamos colocar alguém que não seja estagiário, mas que tenha menos de um ano. Vamos pegar aqui, ó, o Júlio Flores, 40.506. 40.506. Ele é enfermeiro, mas ele tem menos de um ano, portanto, ele não tem direito a empréstimo. Então, gente, eu já falei para vocês que o Excel considera data como uma sequência numérica. Então, olha aqui, ele aparece como um número, como uma data, mas se eu fizer a função hoje aqui para o lado, tá? Se eu simplesmente pegar esse mesmo PROC-V nessa célula aqui que não está formatado como função, eu vou, olha só, igual, como data, quer dizer, PROC-V igual, vou colocar aqui a matrícula, ponto e vírgula, dados,
ponto e vírgula, essa é a coluna número 2, 3, 4, a coluna número 4, ponto e vírgula, 0. E olha o que ele traz para nós, um número sequencial. E assim que o Excel enxerga essa data para o Excel, esse é o número 44.183. Mas, como nós não entenderíamos se nós víssemos essa informação na tabela, a gente então põe a máscara, então fica com a máscara de 18 de dezembro de 2020. Mas o Excel enxerga como um número sequencial. Por isso que nós podemos então montar uma fórmula como essa aqui, pegando a data de hoje, porque hoje também é um número. Se nós pegarmos aqui e colocarmos igual a hoje, aqui ele já trouxe formatado como uma data, porque eu inseri a função hoje. Mas se eu tirar aqui a formatação, colocar como geral, ó, é um número também. Então, assim que o Excel enxerga. Então, aqui nós estamos fazendo o quê? Uma subtração de dois números. Simples assim. Eu vou aqui deletar então isso aqui. Vou diminuir um pouquinho essa coluna. E vamos então agora colocar o valor concedido, tá? O que ele pode receber de empréstimo caso ele tenha condições, tenha mais de um ano de empresa e não seja estagiário. Então aqui nós vamos entrar com outra função C. Então quais serão nossos critérios? Para salários até 1.950, ele poderá fazer um empréstimo de R$5.000. Para salários de 1.950 até 2.150, ele poderá fazer um empréstimo de R$8.000. Para salários de 2.150 até 3.980, ele poderá fazer um empréstimo de R$12.000. Para salários acima de 3.980, o empréstimo poderá ser de R$20.000. Caso o funcionário não tenha um ano de empresa, deverá sair na célula string de texto não está autorizado o empréstimo, ou seja, se tiver um ano de empresa ou se for estagiário no caso, né? Então vamos colocar aqui a função C, então é igual a C. Então igual a C. O meu teste lógico vai ser feito primeiro vai ser feito na célula C7. Se C7 for igual a não, é um string de texto, portanto tem que ficar entre aspas duplas. Então se C7 for igual a não, não está autorizado o empréstimo. Fecho aspas duplas e ponto e vírgula. Bom, aqui já vai terminar a nossa função C, porque se ele não cumprir, ali for a palavra não, já termina ali a função, ele não segue para frente. Mas caso contrário seja a palavra sim, então vamos para mais uma função C. C. Agora vamos ver o salário. É sobre o salário que nós vamos fazer as nossas funções agora. Se célula C6 for menor ou igual a 1.950, ponto e vírgula, 5.000, ponto e vírgula, se C6 for menor ou igual a 2.150, ponto e vírgula, 8.000, ponto e vírgula, se C6, ou seja, onde está o salário, for menor ou igual a 3.980, ponto e vírgula, 12.000, ponto e vírgula. Agora só sobrou, né, salários acima de 3.980, então eu não preciso fazer mais uma função C, né? Eu simplesmente vou colocar R$20.000. Fecho um parênteses, fecho outro e outro. Eu abri 4 parênteses, eu fecho 4 parênteses. Caso, né, esteja a palavra não, ele vai trazer a string de texto não está autorizado, aqui faltou um D, não está autorizado o empréstimo. Dá um enter, então, neste caso, não está autorizado o empréstimo, por quê? Porque ele tem menos de um ano. Então vamos mudar aqui então para 40.501, que é o estagiário, né?
40.501, ele também não vai receber porque como estagiário não recebe. Agora vamos colocar um outro aqui, 40.505, vamos ver. Também tem menos de um ano, não recebe. 40.506, também tem menos de um ano. Vamos pegar aqui um outro aqui. Ó, esse aqui, a Carla de Mendonça, a admissão dela foi 31 de março de 2019, portanto ela tem mais de um ano, então ela cumpre os requisitos. Ela não é estagiária e ela tem mais de um ano de empresa, então ela, com salário de 3.900, ela tem direito a um empréstimo de 12 mil reais. Aqui eu só vou formatar como moeda, página inicial, no grupo número, eu clico em moeda. Então ali, vamos trocar para um outro, vamos pegar aqui um outro cargo, aqui, vamos pegar 2019, não, aqui 2019, vamos pegar a Maria 40.508, então 40.508, ela é uma médica, então, Maria da Silva, médica, admissão 10 de outubro de 2019, o salário 8.490, então sim, ela tem direito a empréstimo e o valor concedido é de 20 mil reais. Então é isso aí, gente, que eu tinha para vocês hoje. Eu espero que vocês tenham gostado. Aqui a gente trabalhou com a função PROQV, com a função hoje alinhada, com a função C. Gente, dúvidas? Deixem aí nos comentários, tá? Isso é muito importante para nós. Um forte abraço a todos vocês.